Pois é, crianças, olha só, agora a gente vai voltar para a gente concluir a nossa atividade de hoje. Vocês vão colocar o livro de vocês na página 189 e a gente vai ver a primeira questão que está aí, tá? Agora a gente vai dar ênfase a esses três sinais aqui de pontuação, tá? Interrogação, exclamação e o ponto final. E aí, tá dizendo assim na primeira questão, ó. Releia com o professor o título e o subtítulo do texto 1. O título é Mocinho ou Vilão? E o subtítulo é Você sabia que os agrotóxicos podem ser bons e ruins ao mesmo tempo? Vocês sabiam disso? Pois é, olha só. Na letra A, lá embaixo está dizendo assim, olha. O título e o subtítulo que eu acabei de ler para vocês, eles são afirmações, são perguntas ou são negações? E aí vocês vão ver a opção e vão marcar lá. Lembrem-se, no final desse título e desse subtítulo, eu estou usando um sinal, tá? Eu estou usando um sinal lá, ó. Eu estou usando este sinal bem aqui, ó. Este sinal aqui. E aí diz assim, olha, na letra B, circule o sinal que aparece no final do título e do subtítulo. Aí vocês vão lá, vão ler e vão circular. Na letra C diz assim, esse sinal é o ponto de interrogação. Uma interrogação, ela é o quê? Ela é uma pergunta, ela é uma declaração ou ela é uma integração? E eu falei para vocês que ela é o quê ainda agora? Ela é uma pergunta. Na segunda questão diz assim, olha, leia em voz alta com o professor. A Amazônia não só é a maior floresta do mundo, como também é a mais rica em biodiversidade. Ela é o lugar com mais espécies de plantas e animais do mundo. Olha só, que interessante. A sua entonação ao ler essa frase acima, ela demonstrou o quê? Dúvida, cansaço ou admiração? E aí a gente vai marcar lá a opção. Na letra B, está dizendo assim, ó, circule o sinal de pontuação no final da frase. E aí eu observei essa frase aí, que sinal de pontuação? O ponto de exclamação, né? Porque ele está indicando o que aí? Admiração, alegria ou espanto, né? Eu estou me admirando das riquezas naturais que tem na nossa floresta, né? A questão da biodiversidade da nossa floresta, da riqueza, né, de animais, de plantas que nós temos aí. E aí vocês vão novamente circular o sinal de pontuação no final dessa frase aí. Mesma coisa. Na terceira tá assim, olha, releia com o professor. Conservar a natureza significa proteger todos os elementos presentes no ambiente natural. E aí nós temos um ponto, né? E aí vai entrar o quê? O ponto final. E aí está dizendo na letra A para vocês circularem o sinal de pontuação usado no final da frase. Vão lá e vão circular. Na letra B está dizendo assim, ó. Ao ler essa frase, você fez o quê? Uma pergunta, uma exclamação ou uma declaração? Lembre, pergunta quando eu uso ponto de interrogação. Exclamação quando eu faço o quê? Quando eu me admiro de alguma coisa, né? E uma declaração é quando eu o quê? Eu afirmo algo, tá? Então pensem bem nisso aí antes de vocês completarem essa frase aí. Na página 190 nós temos aí, olha, coloque os sinais de pontuação nas bolinhas conforme o código. Nas bolinhas lilás, vocês vão colocar aqui o sinal de pontuação. O ponto de interrogação, nos lilás. Nas verdes, vocês vão colocar o quê? O ponto final. E nas vermelhas, vocês vão colocar o ponto de exclamação, tá? Então, tá bem fácil essa aí. Vocês vão olhar a cor das bolinhas e vão colocar os sinais lá, os sinais de pontuação. E depois vai estar assim, olha, leia o texto dando a entonação adequada às frases. E aí vocês vão ler
E quando for pergunta, vocês vão fazer como se fossem perguntas. Quando for uma admiração, vocês vão fazer o quê? Em tom de admiração. E quando for o ponto final, né, uma frase que eu estou concluindo, vocês vão colocar o ponto final. Então a leitura vai ser de acordo com a entonação, com o sinal de pontuação que eu estou usando aí. Na letra B diz assim, olha: por que nesse texto são feitas perguntas ao leitor? Para fazer o leitor pensar no assunto ou para o leitor responder? Para fazer o que ele pensar, né? Em textos escritos, o sinal de pontuação no final das frases mostra ao leitor se eles são declarações, perguntas ou exclamações. E aí nós temos de novo a explicação, né? Ponto final indica que a frase é uma declaração. E essa declaração ela pode ser negativa ou afirmativa. O ponto de interrogação indica que a frase é uma pergunta. E o ponto de exclamação indica que a frase é uma exclamação, tá? E aí vem história, né? Aí tá lá, ó. Você já viu uma floresta do alto e de longe na TV ou em fotografias? Ela parece um tapete verde, mas lá dentro há muita vida. Acompanhe na página 267 a leitura de um texto criado pelos Ticunas, povo indígena do Amazonas. E aí vocês vão lá na página 267 vão fazer a leitura desse texto, tá? E aí nós temos na página 191, da página 191 até a página 193, nós temos duas atividades. Uma é roda de histórias, que nós teríamos que fazer em sala de aula com todos os colegas, tá? Então a gente não tem como fazer isso no momento, essa roda de histórias aí. Mas vocês podem ler as orientações e podem pedir para o papai e para a mamãe ajudar vocês a fazer isso aí, tá? Que é sobre uma conversa sobre a importância da água, do ar, das plantas, do solo e dos animais. E aí vocês vão conversar, né? Cada um vai contar um pouquinho de uma história daqui, uma história dali. O nosso estado, por exemplo, ele é muito rico em lendas, em histórias que podem falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Então os papais de vocês, a mamãe, eles podem contribuir muito com isso aí. E aí é uma roda de histórias. E aí depois vem o quê? A letra da canção, né? E aí a gente teria o quê? Que escrever, que criar também uma letra de uma música, né? Mas também seria o quê? Em grupo, né? Sala de aula, todo mundo junto, cada um contribuindo com uma coisa. Então a gente com certeza ia criar uma letra assim, uma letra de uma música assim muito legal que falasse sobre a natureza, né? Que falasse da natureza, tá? Então é assim, crianças, a nossa aula de hoje ela vai até aqui, tá? Na página 193. Eu vou mandar um dever de casa para vocês referente a esse assunto, né? Sinais de pontuação e uso de letras maiúsculas no início de frases, tá? E na segunda-feira a gente se encontra com uma revisão dessa unidade, revendo o que aprendi, mas isso só segunda-feira, tá? Dessa unidade toda que nós estudamos até aqui. Então, bom fim de semana para vocês, até segunda e um beijão!